A cidade de Serrano Verde acordava devagar naquela manhã de maio. O galo cantou 3 vezes antes de o sol resolver aparecer. E quando ele finalmente subiu no céu, encontrou Rosaura Nascimento Ferreira, já de pé, varrendo o terreiro da casa com aquela vassoura surrada que ela se recusava a jogar fora. Essa vassoura tem história. Ela dizia para quem quisesse ouvir. Minha mãe varreu muita dor com ela. Eu também. Rosaura tinha 45 anos e carregava cada um deles com a dignidade de quem viveu de verdade. Não era o tipo de mulher que aparecia nas capas de revista. Usava blusas de algodão florido, saias que passavam do joelho, cabelo preso num coque simples que nunca ficava completamente arrumado. Sempre escapava um fio, sempre tinha um risco saindo do lugar. Mas quando ela sorria, o mundo ficava um pouquinho mais bonito. O problema é que poucas pessoas paravam para ver esse sorriso. Rosaura, pelo amor de Deus, não vai assim pra feira. Você parece uma assustadeira de passarinho. Dulce, irmã mais nova. As irmãs. Dulce e Marilene eram o tipo de mulher que Serrano Verde admirava. Bem arrumadas, bem faladas, sempre com um esmalte na cor certa e o cabelo na moda. Casadas, cedo, maridos arranjados, casas bonitas e uma especialidade que cultivavam com muito talento. Zoar Rosaura, o Rosaur. Você já pensou em procurar um homem? Perguntava Marilene numa tarde de domingo, enquanto descascava laranja na varanda. Porque você vai ficando. Deixa ela. Marilene Dulce interrompia com um risinho. Homem de Serrano Verde já conhece ela demais. Ninguém vai querer casar com uma mulher que chega na festa com o sapato errado e ainda por cima acha bonito. Rosaura ouvia tudo. Não respondia quase nada. Mordia o lábio, abaixava a cabeça e, quando ninguém estava olhando, enxugava o canto do olho com um avental. Dona Geralda, a mãe, via tudo do seu canto. Tinha 81 anos, joelhos que rangiam, mas uma sabedoria que não enferrujava. Certa vez, quando as filhas foram embora e Rosaura ficou sozinha lavando a louça, a velha se arrastou até a cozinha e pousou a mão no ombro da filha. Minha filha, disse ela, devagar flor que nasce em lugar difícil, demora mais para abrir, mas quando abre perfuma o dobro. Rosaura sorriu, mas o sorriso estava molhado. Mãe, já faz tanto tempo que eu desisti de esperar. Não confunda cansaço com desistência. A velha respondeu. Você não desistiu. Você só ainda não encontrou quem merece o que você tem para dar. A vida de Rosaura tinha uma rotina simples e honesta. Acordava cedo, cuidava da horta pequena que mantinha nos fundos da casa. Ia à feira às terças e sextas. Ajudava a Dona Geralda com os remédios e as consultas. E à tarde ficava sentada na calçada, fazendo crochê, o único luxo que se permitia. O povo de Serrano Verde a respeitava. Ninguém falava mal dela abertamente. Mas poucos se lembravam de convidá-la para coisa nenhuma. Era daquele tipo de pessoa que todo mundo considera boa, mas que ninguém pensa primeiro quando a festa começa. Rosaura está bem, diziam. Rosaura dá conta. E ela dava, sempre deu, com uma força que ela mesma não sabia de onde vinha. Foi numa tarde de junho, quando o café estava na última florada do ano, que a cidade inteira parou para falar do mesmo assunto. Comprou a fazenda da Pedreira. Um homem de fora disseram que tem dinheiro. É viúvo, moça, viúvo e sem filhos. A agência dos Correios virou palanque. O mercadinho do seu Benedito ficou cheio de gente analisando o assunto como se fosse eleição. Dulce e Marilene não perderam tempo. Arrumaram as bolsas, deram um trato no cabelo e foram passear por perto da fazenda, no caminho que todo mundo sabia que o homem usava. Rosaura não foi a lugar nenhum. Ficou em casa, fazendo o almoço. Adriano Camargo chegou a Serrano Verde numa caminhonete branca, coberta de poeira do caminho. 59 anos de vivência,
se mostravam nas rugas da testa e no grisalho das têmporas. Mas os olhos eram de um homem que ainda acreditava em começo. Tinha vindo do interior, vender a fazenda que construíra com a primeira esposa, Marlene, que falecera de doença do coração 6 anos atrás. Sem filhos, sem raiz que o prendesse, resolveu que era hora de recomeçar em outro chão. Por que Serrano Verde? Perguntou o cartorário que fez a escritura. Meu pai foi de lá, respondeu Adriano simplesmente. Quero morrer perto de onde ele nasceu. A fazenda da Pedreira tinha 240 alqueires de café, uma casa de sede que precisava de reforma e um poço d'água que cantava como se tivesse alma. Adriano chegou e ficou 1 hora parado na beira do poço, ouvindo aquele barulho. Esse lugar tem vida. Ele disse para si mesmo, boa vida. A primeira semana foi de trabalho duro, vistoriar a propriedade, conversar com os trabalhadores, descobrir o que estava bom e o que precisava de conserto. Adriano não era homem de sentar na varanda e mandar os outros fazer. Botava o chapéu na cabeça, metia a bota no barro e ia junto. Foi assim que ele conheceu Rosaura. Era um sábado de manhã. O período de colheita tinha começado e a fazenda contratava gente da região para ajudar a apanhar o café. Rosaura apareceu com outras mulheres. Era uma das melhores apanhadoras da região, conhecida por ter mão leve e não machucar os galhos. Adriano andava entre as fileiras de pé de café quando a viu. Ela estava concentrada, dedos ágeis correndo pelos galhos carregados de grãos vermelhos, cantarolando baixinho uma canção que ele não conhecia. Usava uma blusa de algodão amarelo desbotado, lenço na cabeça, alpercata no pé suava. Sorria para a mulher do lado, sem parar de trabalhar. Adriano parou. Não era a beleza de novela que ele estava vendo. Era outra coisa. Era alguém que estava completamente dentro do que fazia, sem afetação, sem performance, só presente. Como é o seu nome? Ele perguntou, chegando perto. Rosaura levou um susto. Ergueu o olho e viu o fazendeiro. Ficou vermelha, como os grãos que segurava. Adriano Camargo. Ele estendeu a mão. O dono dessa bagunça aqui. Ela deu um risinho, sacudiu a mão com força e voltou para o trabalho. Adriano ficou parado mais 1 minuto do que devia. Depois continuou andando. Tem gente que é bonita quando sorri. Ela era bonita quando trabalhava. Isso eu nunca tinha visto. Pensamento de Adriano naquele dia. Nos dias seguintes, Adriano começou a notar detalhes que normalmente passariam despercebidos. Rosaura era a primeira a chegar e a última a reclamar. Se alguém se machucava, ela era quem corria com a água e o pano. Se a tarde esfriava de repente, era ela que dividia o lenço com a colega que não tinha trazido agasalho. Numa tarde de terça-feira, o céu fechou de repente. Chuva pesada, do jeito que o interior sabe fazer. Sem aviso, sem cerimônia. Todo mundo correu para o galpão. Adriano saiu do escritório e viu uma cena que nunca esqueceu. Rosaura estava voltando de buscar uma criança pequena que havia ficado no meio do cafezal, segurando a menina no colo, encharcada da cabeça ao pé, correndo com a criança bem protegida sob seus braços. Chegou no galpão, entregou a menina para a mãe, sacudiu a água do cabelo e deu risada. Que aguaceiro, ela disse, animada, como se tivesse ganho alguma coisa, não perdido. Adriano ficou olhando da varanda. Sentiu no peito aquela pressão que os homens mais velhos sabem reconhecer. Não era desejo, era admiração, a mais profunda. Começou a conversar com ela. Primeiro sobre o café, sobre o tempo, sobre a terra. Depois sobre outras coisas. Descobriu que Rosaura sabia de tudo um pouco. Conhecia plantas medicinais, sabia prever chuva pelo vento. Contava história com um talento de quem cresceu sem televisão, mas com a voz cheios de palavras. Você aprendeu tudo isso com quem? Ele perguntou numa tarde em que ambos ficaram sentados na sombra de uma gameleira, esperando a chuva passar.
Com a vida ela respondeu, sem drama. A vida é uma professora braba, mas ensina direito. Você já foi feliz? Ela pensou um instante. Tenho momentos felizes toda semana. Quando a horta produz, quando minha mãe ri, quando o café fica bem colhido, quando acaba um crochê. Feliz de vez em quando é o que a maioria das pessoas tem. Eu não me queixo. Adriano ficou quieto. Pensou em quantas vezes na vida tinha confundido felicidade com ausência de dor e percebeu que Rosaura sabia de uma coisa que ele ainda estava aprendendo. Em Serrano Verde, a língua correu. Sempre corre. O fazendeiro está reparando na Rosaura. Dulce engasgou com o café. Na Rosaura. Minha irmã Rosaura, com aquelas roupas dela. A mesma. Marilene foi correndo contar para a irmã que foi correndo falar com Rosaura. Rosaura, pelo amor de Deus, pelo menos compra uma blusa nova, um vestido. Faz alguma coisa com esse cabelo. Rosaura olhou para a irmã. Marilene, se ele me quer por causa de uma blusa nova, não é comigo que ele quer ficar. Marilene ficou sem resposta. Foi a primeira vez na vida que Rosaura a deixou sem resposta. O pedido de namoro veio numa tarde de agosto, quando os pés de café descansavam e o sol tinha o tom dourado, que só aparece no fim da tarde do interior. Adriano foi até a casa de Rosaura. Bateu na porta com um chapéu na mão literalmente. Dona Geralda abriu a porta e olhou para ele de alto a baixo, com aqueles olhos que viam além das coisas. Já sabia que você ia vir, disse a velha, e saiu da frente, sem mais cerimônia. Rosaura estava na cozinha, ouviu a voz dele e saiu secando as mãos no avental. Adriano, o que foi? Algum problema na fazenda? Não tem problema nenhum na fazenda, ele disse, e estava visivelmente nervoso, o que fez Rosaura notar que ele era humano, como qualquer outro. O problema sou eu. Você? Tô com dificuldade de trabalhar direito. Fico pensando numa mulher que apanha café no amarelo e canta baixinho e não pede nada para ninguém e carrega a criança na chuva como se fosse coisa corriqueira. Rosaura abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Adriano, eu sei que você não me deve nada. Eu sei que sou mais velho, sou de fora, sou viúvo. Tenho um monte de coisa para aprender sobre essa terra ainda. Mas quero aprender do seu lado. Sevok, Veixar. O silêncio que se seguiu durou 3 segundos. Para Adriano, durou uma eternidade. Rosaura sentiu a garganta apertar. 45 anos de vida. 45 anos. Ouvindo que ninguém ia querer ela. 45 anos. Sendo a irmã que não sabia se vestir, que não sabia se enfeitar, que era boa para o trabalho, mas não para o amor. E agora estava ali um homem, de chapéu na mão, nervoso como um menino, pedindo para aprender a vida do lado dela. Os olhos encheram. Ela não tentou esconder. Adriano, ela disse, a voz firme, mesmo com um choro. Eu sou o que você está vendo. Não tenho roupa de festa. Não sei dançar direito. Meu cabelo nunca fica arrumado do jeito que devia. Sou uma mulher simples. Eu sei, ele disse. Foi exatamente isso que me trouxe aqui. O namoro começou devagar, como coisa de adulto. Sem pressa, sem fogo de palha. Aos domingos, Adriano ia almoçar na casa de Dona Geralda. Ajudava a velha a subir a escada. Ouvia as histórias dela, sem olhar para o relógio. Rosaura ficava na cozinha fingindo que não estava sorrindo o tempo todo. As irmãs foram chegando ao novo entendimento da realidade aos poucos. Dulce foi a primeira a mudar. Foi uma tarde de setembro. Ela chegou na casa de Rosaura sem avisar. Encontrou a irmã fazendo crochê na varanda e sentou do lado, sem dizer nada, por um tempo. Rosaura. Ela disse finalmente, eu preciso pedir desculpa. Rosaura parou o crochê. Eu falei muita besteira na sua vida. Muita coisa que não devia. Achei que estava te ajudando, mas estava te fazendo mal. A voz de Dulce travou.
Você é a mulher mais boa que eu conheço. E eu fiquei anos te tratando como se você fosse menos. Me perdoa. Rosaura olhou para a irmã. Viu ali, não a mulher que a humilhou por anos, mas a menina que cresceu do lado dela, que também aprendeu errado, que também precisava de amor. Você já está perdoada, ela disse simplesmente. Desde antes de você pedir, Dulce chorou. Rosaura também. E ficaram as duas abraçadas na varanda até o sol ir embora. Marilene demorou um pouco mais. O orgulho era mais teimoso. Mas chegou o dia, chegou numa festa junina da cidade, quando ela viu a irmã dançando com Adriano, sem saber dançar direito, pisando no pé dele, rindo de si mesma, e viu ele rindo junto, segurando ela com cuidado, sem a menor vontade de estar em outro lugar. Marilene sentiu aquilo que às vezes a gente sente quando vê alguém que amou sendo feliz de um jeito que você não esperava. Uma mistura de vergonha e alegria que não tem nome. Chegou até a irmã mais tarde, quando a banda parou de tocar. Rosaura, ela disse, eu errei muito com você. Muito mesmo. Eu sei. Rosaura respondeu, e eu te amo do mesmo jeito. O casamento aconteceu num sábado de novembro, no salão comunitário de Serrano Verde, com decoração de flores do campo que as próprias convidadas trouxeram. Rosaura usou um vestido branco de algodão simples, com renda feita à mão por ela mesma, nos meses que antecederam o grande dia. O cabelo estava preso, mas com um fio escapando. Sempre tem um fio escapando. Adriano esperava no altar, improvisado, com o chapéu na mão. O mesmo gesto de quando foi pedir o namoro. Quando viu Rosaura entrar, segurada pelo braço de Dona Geralda, que insistiu em levar a filha, ele não conseguiu conter as lágrimas. Que homem chorão Dulce sussurrou para Marilene. Deixa ele, Marilene respondeu, também com os olhos marejados. Ele sabe o que ganhou. No discurso que fez depois do jantar, Adriano falou pouco. Não era homem de muita palavra pública, mas disse uma coisa que Serrano Verde não esqueceu tão cedo. Eu viajei muitos quilômetros pensando que ia recomeçar minha vida. Não sabia que ia descobrir, numa fileira de café, que a vida mais bonita não é aquela que a gente recomeça. É aquela que a gente finalmente aprende a enxergar. Dona Geralda, sentada na primeira fila, acenou com a cabeça como quem diz: sempre soube. O mundo tem um jeito perverso de convencer as pessoas simples de que elas valem menos. Rosaura não era menos. Nunca foi. Ela era diferente e diferença. Nas mãos do medo, vira alvo, mas nas mãos de quem enxerga de verdade, vira tesouro. Não existe mulher que ninguém queira. Existe homem que ainda não aprendeu a olhar para o que realmente importa. As irmãs que zombavam tinham aprendido a medir valor pelo que aparece por fora. Não é culpa delas. O mundo ensinou isso. Mas o amor verdadeiro não lê etiqueta. O amor verdadeiro chega quando você menos espera. Encontra você exatamente como você é e diz: é você. Sempre foi você. Nunca é tarde demais para ser amada. Nunca é tarde demais para florescer. Rosaura floresceu aos 45 anos. Entre fileiras de café, com as mãos calejadas e o cabelo sempre escapando do lugar. E foi justamente por isso. Não apesar disso, se você é a Rosaura da sua família, desta história, não mude. Aguarde. Quem tem olhos para ver, vai ver. E se você foi a Dulce ou a Marilene desta história, nunca é tarde para pedir perdão. O amor de verdade também perdoa. Gostou dessa história? Sergipe, inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história. Deixe seu comentário abaixo. Qual personagem tocou mais o seu coração? Rosaura, Adriano, Dona Geralda, Dulce ou Marilene? Você conhece alguma Rosaura na sua vida? Fale pra gente e nos diga de qual cidade você está nos assistindo. Escreva aqui embaixo o nome da sua cidade. A gente adora saber de onde vem
cada um de vocês. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa história hoje.